Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de Direito Material do Trabalho, Direito do Trabalho 1. A gente vai falar hoje sobre relação de trabalho e relação de emprego. Hoje a gente vai falar um pouco, revisar, rememorar um pouco do que a gente viu na última aula e avançar quanto aos elementos caracterizadores da relação de emprego e algumas espécies de empregado também, certo? Então, a gente inicia falando sobre o que é trabalho. A gente já viu na aula passada que o que diferencia o trabalho das demais atividades, chamadas atividades em sentido estrito, é que o trabalho visa o sustento próprio e familiar do trabalhador, enquanto as atividades em sentido estrito, no geral, elas têm objetivos altruístas, objetivos outros que não sustento próprio ou familiar. Aí a gente vê aqui nesse slide algumas espécies de atividade em sentido estrito, que a gente já conheceu na última aula, o serviço voluntário, aquele que pode ser prestado por uma pessoa física às entidades públicas ou entidades privadas, mas as entidades privadas não podem ter fins lucrativos e tem que ter objetivos cívicos, culturais, educacionais, recreativos, científicos, de assistência à pessoa, além de outros objetivos que sejam altruístas também, que tenham essa mesma finalidade. Vale lembrar que Delgado fala sobre o ânimos de graciosidade dentro do serviço voluntário, que é bem diferente da onerosidade que a gente vai ver, por exemplo, no âmbito da relação de emprego, certo? Vale lembrar também a advertência de que se esse serviço voluntário, na verdade, não é um serviço voluntário, ou seja, é um serviço voluntário disfarçado. Você contrata sob o nome de serviço voluntário, mas na realidade a gente tem todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, está diante de uma simulação, de uma espécie de fraude trabalhista. Nesse caso, vai prevalecer a relação empregatícia. Por quê? Porque é aquilo que ocorre na realidade. Então, é o princípio da primazia da realidade sobre a forma que a gente já conheceu nas nossas aulas iniciais. O estágio, você já sabe que é um ato educativo escolar supervisionado. Então, uma das atividades em sentido estrito. Também temos o Ministério da Fé, aquelas atividades religiosas prestadas por padres, rabinos, pastores, comportores, que não têm ânimos oneroso, mas visam apenas a difusão da fé, o proselitismo religioso. Porém, se esse proselitismo for também desvirtuado, aí, nesse caso, haverá uma. Como é que eu posso dizer? Nesse caso, haverá uma exploração econômica desse proselitismo. E se houver a exploração econômica, aí descaracteriza a atividade de sentido estrito, formando uma relação de trabalho. A residência médica também é uma espécie de pós-graduação, certo? Que vai ser considerada uma atividade de sentido estrito, embora seja uma atividade que gere contribuição previdenciária obrigatória. Ok? A gente já viu então que relação de trabalho é uma das espécies de atividade, mas ela é também uma espécie de gênero. Por quê? Porque dentro da relação de trabalho a gente vai ter diversas relações de trabalho, dentre elas a relação de emprego. Então, dentro da relação de trabalho, a gente vai ter trabalho eventual, avulso, autônomo e empregatício, certo? A gente vai começar falando sobre a subdivisão desse trabalho, das espécies de trabalho em trabalhos autônomos e trabalhos subordinados. É apenas uma classificação que a gente já viu na aula passada, que nos remete ao trabalho autônomo como sendo uma subespécie de trabalho e outra subespécie seria o trabalho subordinado, abrangendo aí a relação de emprego como principal representante, mas também ocasionalmente avulsos e trabalhadores eventuais. Lembre-se que a assinatura da carteira de trabalho não é obrigatória só para o empregado, ela é obrigatória também para os autônomos, ok? E aqui fazendo uma diferenciação com relação à doutrina de Delgado, ele vai falar, que a gente já falou também na última aula, ele vai dizer que existe uma excludente relativa no âmbito das atividades prestadas pelo estagiário, pelo cooperado, e que essa excludente relativa se contrapõe à excludente absoluta. Ela é relativa por quê? Porque se caracterizados os elementos
se presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, ela, na verdade, a gente vai caracterizar o vínculo empregatício, certo? Ela, na verdade, é uma relação de emprego e a gente caracteriza o vínculo. Assim ocorre nas condenações, nas decisões judiciais, por exemplo. Mas, na hipótese da cláusula excludente, da excludente legal absoluta, essa excludente legal absoluta é aquela que ocorre em face da administração pública, com a qual não se pode firmar vínculo empregatício, senão mediante concurso público. Ok? Ainda quanto à classificação relativa aos tipos de contrato de trabalho. Vale a pena a gente, só para começar, lembrar que o contrato de trabalho para a CLT é aquele que corresponde à relação de emprego. Mas a gente sabe que você pode contratar as outras espécies de trabalho, certo? Também mediante um contrato escrito. Por exemplo, um trabalhador autônomo pode ter um contrato escrito, isso não é problema. E vai ser um contrato de trabalho. Mas quando a CLT trata de contrato de trabalho, e na prática, muitas vezes, quando a gente também trata no meio jurídico de contrato de trabalho, a gente está se referindo à relação de emprego. Mas aqui eu estou tratando dele como contrato de trabalho lato sensu. Então, ele pode ser um contrato de trabalho para um trabalhador eventual, para um trabalhador autônomo, para um trabalhador avulso ou para um trabalhador empregado, certo? E são essas relações que a gente vai conhecer hoje. A gente vai conhecer hoje essas relações jurídicas. Vale a pena a gente falar que o eventual tem 4 teorias que a gente vai estudar. O avulso tem uma característica principal, que é ter o seu trabalho intermediado, a gente vai ver por quem. O autônomo, ele pode ser de várias espécies, ele pode ser com exclusividade, sem exclusividade, com continuidade, sem continuidade, pode ser cooperativado, não cooperativado, pode ser um representante comercial autônomo, pode ser um agente, um empreiteiro, aquela pequena empreitada, por exemplo, vai ser um autônomo. A prestação de serviço presente ali no Código Civil. Os contratos de empreitada e de prestação de serviço estão regulamentados no Código Civil e são contratos de trabalho autônomo. E a relação de emprego é aquela que é a regra no nosso ordenamento jurídico, aquela que se presume, e regra esse contrato é por tempo indeterminado, mas também pode ser um contrato de emprego por tempo determinado, um contrato de emprego intermitente, um contrato de emprego de teletrabalho, de aprendizagem, plurimo. Então, existem várias espécies de contrato de emprego também, ok? E o que é, então, o contrato de trabalho eventual? O contrato de trabalho eventual nada mais é do que aquele que se caracteriza pela imprevisibilidade da repetição do trabalho prestado, do serviço prestado. Então, um grande exemplo. Você estuda numa faculdade na qual existe uma TV na recepção e vem uma pessoa consertar a antena de TV que deu problema. Esse trabalhador consertou a antena de TV e foi embora. Quando é que ele vai voltar? Não sei. Se a antena der problema semana que vem, ele pode voltar. Mas e se não der? Ele pode ficar um ano sem voltar. Tem previsibilidade do seu retorno? Da repetição dessa prestação de serviço? Não tem. Não há previsibilidade. Esse é um típico trabalhador eventual. Não confunda ele com o trabalhador intermitente. O intermitente ele existia na época da Revolução Industrial, já na Inglaterra e também na Itália, chamado Zero Hour Contract ou Lavoro a Chiamata. Na verdade, esse contrato de emprego intermitente, ele é um emprego, ele não é um trabalhador eventual. Ele é um contrato formal, por escrito, onde há um regramento para convocação ou muitas vezes uma agenda já estabelecida das datas em que a pessoa vai prestar serviço. Então, há aí intervalos entre os períodos de labor que vão caracterizar esse contrato intermitente, porque há um período em que não há prestação do serviço, sendo que esse contrato é vedado para os aeronautas por força de lei. Vale a pena, se você quiser aprofundar no contrato de trabalho intermitente, dá uma lidinha no 443, parágrafo 3º da CLT. Ok? Vamos lá, então. Falar um pouco sobre as teorias que caracterizam esse contrato de trabalho eventual. A gente viu no slide anterior que ele se caracteriza pela ausência de previsibilidade. Esse é o meu conceito preferido, mas cada doutrinador
apresenta, às vezes, uma teoria preferida. Já adianto para vocês que é importante a gente conhecer as 4 teorias, porque há um entendimento forte na doutrina de que a gente deve analisar o caso concreto com base nas 4 teorias e, se estiverem presentes ao menos 2 delas, então é porque a gente está diante de um trabalhador eventual. Primeira teoria, a teoria do evento, ela pode ser visualizada naquele exemplo que eu falei para vocês no slide anterior, do trabalhador que vem consertar a antena. Por quê? Porque esse serviço que ele prestou é ligado a um evento, é ligado a um acontecimento específico. Ele vem prestar um serviço específico, realizar uma obra específica, em razão de um determinado acontecimento ou evento, certo? E aí, no final dessa missão, se encerra aquela relação jurídica. Essa é a teoria do evento que nos guia para encontrar, para poder identificar essa relação jurídica de trabalho eventual. Teoria dos fins vai falar que aquele trabalho realizado pelo trabalhador eventual ele é desvinculado dos fins da empresa. Ou seja, um exemplo, tem uma faculdade, naquela faculdade tem um vigia. Ora, a faculdade ela tem fins educacionais, a atividade principal dela é educação, não é segurança privada, nem segurança patrimonial ou pessoal, mas tem um vigia naquela faculdade. Então, para essa teoria, ele poderia ser visto como um trabalhador eventual. Veja como essa teoria é um tanto claudicante. Em muitos casos, esse exemplo que eu dei para vocês já é um exemplo que demonstra o quanto ela é frágil. Mas em algumas vezes ela vai funcionar assim, e você vai analisar que aquele trabalhador que está desvinculado dos fins da empresa é justamente um trabalhador eventual. Okay? O contrato de trabalho eventual pode se caracterizar ainda pela teoria da descontinuidade, que fala que esse trabalho vai ser eventual quando a prestação for ocasional, esporádica, não é contínua. Veja que a CLT não abarca, não abraça, na verdade, essa teoria com relação à sua diferenciação, a diferenciação então do empregado para o eventual. A gente vai ver que um dos elementos caracterizadores da relação de emprego é a não eventualidade e não a descontinuidade. Veja que a descontinuidade, que é referida por essa teoria para que a gente identifique o trabalhador eventual, ela é justamente o contraponto, o antônimo. Ela é o antônimo da teoria da continuidade, que é a teoria que caracteriza aí o vínculo empregatício doméstico, que é regulamentado pela Lei Complementar 150. Então, tem uma regulamentação específica e lá, por exemplo, o empregado doméstico precisa prestar serviço mais de 2 vezes por semana. Por quê? Porque o serviço dele precisa ser contínuo. E aí a gente entende que o ideal era para ser contínuo que ele prestasse pelo menos 5 dias na semana aquele serviço, mas, por aproximação, a lei entendeu que mais de 2 vezes na semana já considera que está próximo da continuidade. Veja que a teoria da descontinuidade é justamente o contrário, dizendo que o trabalho é esporádico, é ocasional, e aí, nesse caso, ele vai ser um eventual. E a teoria da fixação jurídica é a última dessas teorias que vai falar que o trabalhador eventual é aquele que não se fixa a uma fonte de trabalho. Então, ele presta seus serviços a diversos tomadores. Ok? E aí, como eu falei para vocês, todas elas podem contribuir de algum modo. Existem autores que preferem uma ou outra teoria. Delgado, por exemplo, recomenda que a gente verifique com base em todas as teorias se pelo menos 2 delas estão presentes. A minha preferida é aquela adotada por Luciano Martinez, que fala da previsibilidade da prestação deste serviço. Ainda quanto à caracterização do contrato de trabalho avulso agora, não mais o eventual, agora a gente vai falar do trabalhador avulso. Qual é a principal característica do trabalhador avulso? É a prestação do serviço de maneira intermediada. Ele vai prestar seu serviço com um intermediário, certo? No âmbito dessa relação. E quem é esse intermediário? É o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra. Ah, professor, então ele precisa ser sindicalizado? Não, ele não precisa ser sindicalizado. É o trabalhador que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, mediante intermediação. E aí ele vai prestar esse serviço a várias empresas, intermediado ou pelo sindicato ou
pelo órgão gestor de mão de obra. Essa intermediação cria obrigações legais, como, por exemplo, de elaboração de escala, arrecadação e repasse dos valores a serem recebidos. E aí, tudo isso tem que ser feito, esse repasse dos valores precisa ser feito em 72 horas, sob pena de responsabilidade pessoal e solidária dos dirigentes do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, certo? Esses valores remunerados, esses valores, eles são remunerados com o mesmo patamar dos empregados. Por quê? Porque ali aquele valor que ele vai receber corresponde ao salário do empregado acrescido do 13º, das férias, do FGTS, todos aqueles direitos previstos no artigo 7º. Por quê? Porque o avulso ele é equiparado por força constitucional ao empregado. Contrato de trabalho avulso pode ser portuário ou não portuário. Cada um tem sua regulamentação específica. Um grande exemplo dos trabalhadores avulsos portuários são os estivadores, e o grande exemplo dos trabalhadores avulsos não portuários são os chapas. Se você está vendo esse trabalhador prestar esse serviço com essa intermediação, você já sabe que ele é avulso. Mas, na ausência da intermediação, o que é que caracterizaria? Luciano Martinez vai falar que quando não há essa intermediação, na verdade, surge a figura de um trabalhador meramente eventual, ou, se houver aí uma certa fixação para um único tomador, ou se houver uma característica de não eventualidade, ou seja, ele presta seus serviços aí com uma certa constância, digamos, por exemplo, semanalmente, um dia por semana, para aquele mesmo tomador, vai poder caracterizar uma relação de emprego, certo? Vale a pena falar da doutrina de Rodrigues Pinto. Ele vai falar que os avulsos são trabalhadores subordinados, certo? E que a atividade do eventual não coincide com a atividade fim do tomador, enquanto a do avulso coincide sim, ok? Vamos lá falar um pouco sobre o trabalho autônomo quanto ao seu conceito. Bem, trabalho autônomo, como o próprio nome já diz, é autonomos, auto própria, nomos, norma. É o trabalhador que faz suas próprias normas, é o trabalhador que define o seu horário de trabalho, que define o modo de prestação do serviço, certo? O trabalho autônomo, veja que autônomo é justamente o antônimo, ou seja, o contrário de subordinação. Enquanto o trabalhador empregado ele é subordinado, o autônomo ele não é subordinado. Não há naquela relação de trabalho a presença do elemento subordinação jurídica. Veja que o tomador do serviço ele não exerce direção sobre o trabalhador autônomo. O autônomo ele se autodirige, ok? Existem alguns autônomos cujo produto do seu trabalho se dá no seu próprio patrimônio e outros autônomos cujo produto do trabalho se produz, ele se cria já no patrimônio do tomador do serviço, ok? Existem algumas peculiaridades que a gente deve tratar sobre o trabalhador autônomo. Qual é a legislação que se aplica a ele? Primeiro, a legislação civil. E ele, embora seja regido pela legislação civil, ele possui o direito trabalhista de liberdade sindical. O autônomo pode se sindicalizar, sim. Além disso, ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social, na maioria das vezes na qualidade de contribuinte individual. As lides decorrentes dessa relação de trabalho autônomo, elas são de competência da Justiça do Trabalho, ok? Ele pode ser um autônomo que presta serviços com ou sem continuidade, com ou sem exclusividade. Por quê? Porque são elementos meramente acidentais. Isso está previsto no artigo 442b e não impede nem se confunde de maneira nenhuma com os elementos caracterizadores da relação de emprego. Então, você vai ter um empregado que pode ser com ou sem exclusividade, assim como um autônomo que pode prestar seu serviço com ou sem exclusividade, mas também com ou sem continuidade, desde que ele não tenha subordinação jurídica. Porque se ele tiver subordinação, se ele cumpre horário, o empregador determina. Eu digo empregador porque se ele cumpre horário, o tomador do serviço determina o modo como a prestação do serviço deve ser feita. Ele não tem a liberdade de autonomia ali dentro da realização e da prestação do serviço. Fica claro que ele é um empregado. E aí, por haver a subordinação, certo? Então, a continuidade e a exclusividade não dizem respeito à caracterização do trabalho autônomo. O que diz respeito à caracterização do trabalhador autônomo é a autonomia.
há de se ressaltar também que o autônomo arca com os riscos da atividade, ok? Ele vai arcar com os riscos da atividade que ele está empreendendo, enquanto o empregado, eu digo isso contra o verdadeiro autônomo, porque o empregado ele não arca com os riscos do empreendimento. Os riscos do empreendimento para o qual ele trabalha são do seu empregador. Embora possa haver aqui e ali uma pequena mitigação, a gente pode falar em salário por comissão, comissionista puro, comissionista misto, mas são apenas mitigações. A doutrina entende que o risco mesmo da atividade econômica é do empregador. Okay? Ainda no âmbito do contrato de trabalho autônomo, a gente vai ter a figura do pequeno empreiteiro, operário, artífice. Está previsto na CLT. A competência para julgar suas lides é da Justiça do Trabalho. É aquele pequeno empreiteiro que executa pessoalmente as suas atividades com no máximo um auxiliar. Antes da Constituição, desde 44, se discutia se ele tinha direitos trabalhistas ou não, porque ele estava previsto na CLT, mas o posicionamento dele ter direitos trabalhistas nunca foi hegemônico na jurisprudência e na doutrina. Na verdade, foi um posicionamento sempre muito minoritário, minoritaríssimo, e após a Constituição de 88, nem se cogita essa possibilidade. A gente percebe praticamente como unânime o posicionamento de que ele é regido pelo direito civil, embora a competência seja da Justiça do Trabalho. É muito comum a gente ver essas ações tentando ser ajuizadas ou sendo ajuizadas perante os juizados especiais. Não é da competência do juizado especial, isso é competência em razão da matéria, da Justiça do Trabalho, competência, nesse caso, é incompetência absoluta dos juizados especiais. Okay? Quanto à relação de emprego, essa sim é a regra da contratação de mão de obra na sociedade capitalista ocidental, e aqui no Brasil não é diferente. É a regra de contratação de mão de obra, mas é preciso que estejam presentes os seus elementos caracterizadores, os elementos fáticos jurídicos caracterizadores da relação de emprego. Ela se torna prevalecente depois da superação do paradigma da sujeição pessoal, que era a época da servidão, e do paradigma da atribuição de natureza jurídica de bem para o trabalhador, a época da escravidão. Presentes, então, os elementos fáticos jurídicos, a gente vai ter a caracterização, vai ter caracterizada a relação de emprego. Essa relação de emprego, veja que existe presunção de que a relação de trabalho deduzida, por exemplo, em juízo, se você vai postular direitos trabalhistas com relação a uma relação de trabalho e alega que ela é de emprego, há uma presunção de que essa relação realmente é de emprego. Por quê? Porque o ordinário se presume e o extraordinário se prova, certo? É um velho brocardo que se aplica nesse caso, porque o ordinário é a contratação da relação de emprego. Então, se não é relação de emprego, vai atrair o ônus da prova aí para o empregador, que ele prove que havia ali uma autonomia, que ele era autônomo, ou que o trabalho não era prestado com não eventualidade, e sim que isso aí vocês vão entender daqui a pouquinho, quando eu falar do elemento da não eventualidade. Mas, na verdade, que o empregador alega, então, que o trabalho era prestado com imprevisibilidade da sua repetição, certo? E que aí era um eventual, nesse caso. Então, o empregador que vai precisar comprovar isso, porque a gente está falando de relação, de presunção da relação de emprego, certo? É o que se presume. E o que é que, quanto a essa relação de emprego, qual é a sua natureza jurídica? Ora, ela tem natureza jurídica contratual. Existiam várias correntes que discutiam acerca da natureza jurídica da relação de emprego. Essas correntes se dividiam entre correntes contratualistas e acontratualistas. A primeira corrente contratualista é a contratualista tradicional ou clássica, inspirada no direito romano, no Código de Napoleão de 1804, vai falar que o contrato de emprego ele se assemelha aos contratos civis, seria um contrato de compra e venda, de arrendamento, de comodato ou de sociedade. Essa doutrina ela está superada, essa corrente está superada pela doutrina, ok? Também temos teorias acontratualistas, como a teoria institucionalista ou a teoria da relação de trabalho, que vai desprezar a importância da liberdade das partes na pactuação da relação de emprego e atribuir uma grande importância, seja a instituição, a empresa como instituição ou corpo social, ou mesmo a simples prestação da relação, o modo de prestação do serviço e a presença
e a presença, desculpe, dessa relação a partir da prestação do trabalho em si, certo? Mas essa corrente também não prevaleceu, nenhuma dessas duas, nem da relação de trabalho, nem institucionalista, prevaleceram, porque as correntes contratualistas não prevaleceram, prevalecendo a teoria contratualista moderna, que trata dessa relação como um fenômeno historicamente novo. É contratual? Sim, é contratual, mas não é nenhuma daquelas figuras cíveis existentes. Não é contrato de compra e venda, nem arrendamento, nem comodato. Não, é um contrato específico de relação de emprego de natureza trabalhista, com seus elementos fáticos jurídicos que lhe são peculiares, certo? E essa é, sim, a teoria que prevalece, a teoria contratualista moderna. Também, então, a partir daí, a gente vai ver quais os elementos caracterizadores dessa relação de emprego, e eles estão na tela para vocês. São eles pessoa física, onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação. Prosseguindo, pessoal, esses elementos caracterizadores da relação de emprego, eles são básicos, certo? Você precisa saber isso para seguir na nossa disciplina com tranquilidade, ok? Então, quais são os elementos caracterizadores da relação de emprego? Pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica, certo? Alguns autores vão falar da alteridade, mas eu prefiro trabalhar a alteridade como um elemento caracterizador do empregador, certo? A doutrina majoritária vai trazer esses elementos: pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, subordinação jurídica, embora a gente vá aprofundar em outras espécies de subordinação também defendidas pela doutrina. Como mnemônica, eu coloquei ali embaixo para vocês as iniciais que formam a palavrinha POMPs, que vai facilitar, assim espero, que vocês lembrem de cada um desses elementos caracterizadores. POMPs, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, pessoa física e subordinação. Ok? Vamos seguir. Cada um desses elementos, então, caracterizadores da relação de emprego vai ser estudado especificamente. O primeiro deles, pessoa física. Por que pessoa física? Porque o contrato de emprego está diretamente ligado à proteção da vida do trabalhador, da saúde do trabalhador, porque o seu trabalho, o serviço prestado pelo empregado, ele não se desvincula do corpo do trabalhador, certo? Não é um bem que você vende ou cede e esse bem simplesmente não lhe causa nenhum impacto, independentemente do modo como ele for utilizado pela pessoa a qual você cedeu. Não, de modo nenhum. Essa força de trabalho, uma vez cedida, ela em excesso, ela explorada em excesso, ela vai trazer prejuízo à saúde do trabalhador, e isso diz respeito à sua característica de pessoa física. Há alguns doutrinadores que vão dizer: não, pessoa física já está dentro de pessoalidade. Por quê? Porque pessoalidade é a contratação do serviço em razão da pessoa, das suas características pessoais. Mas, uma outra parte da doutrina, e aí eu posso falar de Delgado, por exemplo, Maurício Godinho Delgado, ele vai dizer que é possível a contratação de uma pessoa jurídica com pessoalidade. Logo, a gente precisa, além da pessoalidade, como elemento caracterizador da relação de emprego, também a pessoa física. Porque se a pessoa jurídica for contratada com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, então ela poderia ser um empregado. O fato é que pessoa jurídica não pode ser empregado. Professor, mas eu não consigo vislumbrar, não consigo entender como uma pessoa jurídica vai ser contratada com pessoalidade. Delgado exemplifica na contratação de uma pessoa jurídica com uma cláusula de vedação à subcontratação ou à terceirização dos serviços contratados. Nesse caso, é a própria pessoa jurídica que precisa prestá-los, porque você contratou esses serviços em razão daquela pessoa jurídica, daquela expertise, daquela empresa. Então, do know-how que aquela empresa tem. Ou seja, Delgado vislumbra a possibilidade de contratação, sim, de uma pessoa jurídica com pessoalidade. Por isso, ele argumenta no sentido de que a pessoa física também é um elemento caracterizador da relação de emprego. Como eu disse para vocês, não se confunde com a pessoalidade.
é basicamente o que a gente explicou no slide anterior, o que está dito nesse slide aqui agora. Passamos então para a onerosidade, que nada mais é do que o aspecto econômico que é analisado pelo prisma do empregado, ou seja, a prestação do serviço pelo empregado é feita com vistas a um retorno, a uma contraprestação de natureza econômica. E por haver essa contraprestação de natureza econômica, a gente pode dizer que está presente a onerosidade. Ela é analisada do ponto de vista do empregado, porque do ponto de vista do empregador sempre há onerosidade, já que a prestação do serviço sempre tem um valor econômico para o empregador. Mas para o empregado há onerosidade quando ele recebe essa contraprestação. Mas essa é a via de análise prioritária. Diz Martinez que existem duas dimensões da onerosidade, a objetiva, que é justamente essa que eu expliquei para você, que é o efetivo recebimento de uma contraprestação com caráter econômico, mas também tem o aspecto subjetivo, que é a intenção de receber essa contraprestação de caráter econômico. Então, por exemplo, contratei uma pessoa para trabalhar na minha empresa com onerosidade, com pessoalidade, uma pessoa física com pessoalidade, não eventualidade e subordinação. E ela achou que ia receber um salário, eu dei a entender que ela iria receber. Ela trabalhou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não recebeu salário e disse, ora, eu não recebi nem o primeiro salário ainda, vou colocar na justiça, vou ajuizar uma ação, uma reclamação trabalhista, para postular esses valores que me são devidos. Chega em juízo, eu, como empregador, vou lá e digo, não existe onerosidade no âmbito dessa relação jurídica. Portanto, não é emprego, é uma relação graciosa ali, voltada para o que a gente viu na aula passada, para a prestação de serviços voluntários. Primeiro, que eu teria que não ter finalidade lucrativa para contar com a prestação de serviços voluntários. Mas o fato é que, nesse caso aqui, a gente percebeu que o empregado tinha a intenção de receber uma contraprestação. Eu dei a entender que iria pagar uma contraprestação, certo? E, nesse exemplo, então, fica claro o aspecto da onerosidade no plano subjetivo, certo? E Delgado vai dizer que a análise é feita prioritariamente sob o ponto de vista objetivo, mas que, não havendo onerosidade no ponto de vista subjetivo, no plano objetivo, a gente vai precisar aferir no plano subjetivo se essa onerosidade existe, se ela está presente naquela relação. Então, a gente já viu que tem que ter pessoa física com onerosidade e, aqui ainda falando da onerosidade, bem, para a gente concluir aquela análise que eu falei para vocês, não eventualidade e subordinação. Voltando então. A gente falou no slide anterior, eu peço que você retorne o vídeo e dê uma olhadinha, a gente vai falar lá que existe um tipo de relação jurídica que não caracteriza a onerosidade. Por exemplo, a relação entre pais e filhos, mulher e marido, no âmbito das atividades domésticas. Por que não caracteriza a onerosidade e, consequentemente, não caracteriza a relação de emprego? Isso ocorre porque ali a intenção que está por trás daquela relação, o ânimos, é um ânimos mais voltado para a realização de uma sociedade, a chamada Festus Societatis, e não o ânimos caracterizador de uma onerosidade da relação de emprego, característica da relação de emprego. Temos, então, o elemento não eventualidade. Esse elemento não eventualidade se caracteriza justamente pela permanência, é justamente o contrário daquela característica do trabalhador eventual. Se lá ele precisava ter imprevisibilidade para ser um eventual, aqui o empregado precisa ter previsibilidade, ter um valor de permanência, tanto no que diz respeito à repetitividade da prestação de serviço, quanto vai estar presente também, né, já que presente na repetição, na previsibilidade da repetição, vai estar presente também na permanência do contrato de emprego, já que, em regra, ele é por tempo indeterminado. Então, essa permanência é incentivada duplamente no âmbito desse contrato. Okay? A não eventualidade, então, se caracteriza pela previsibilidade, certo? E vai bastar que esse trabalhador
preste seus serviços um dia na semana, por exemplo, com repetição toda semana. Toda semana ele vai lá e presta serviço nas segundas-feiras à tarde. Ele já pode ser um empregado. Diga-se de passagem, com uma repetição, uma previsibilidade menor que essa, ele pode ser, inclusive, um trabalhador empregado intermitente. Ok? Mas essa característica da não eventualidade, ela não se aplica no âmbito das empregadas domésticas ou empregados domésticos. Ok? Para esse tipo de relação, regulamentada pela Lei Complementar 150 de 2015, vai prevalecer o princípio, ou a característica, desculpe, da continuidade. Lá é preciso um pouco mais do que a não eventualidade, é preciso a continuidade. Ou seja, a prestação do serviço tem que ser um caráter contínuo, e isso se caracteriza, de acordo com a lei, por uma questão de aproximação, quando se presta serviço no âmbito doméstico por mais de 2 dias na semana. Okay? Embora seja criticável essa doutrina da continuidade, essa corrente da continuidade no âmbito da relação de emprego doméstico, ela é a prevalecente em nossa doutrina, jurisprudência, legislação brasileiras, porque isso, de certa forma, é um resquício de uma desigualdade que a gente tem em nossa sociedade e que reflete aí no âmbito dessa categoria dos empregados domésticos. Ainda a pessoalidade, penúltimo elemento que vamos analisar aqui, caracterizador da relação de emprego. Essa pessoalidade se caracteriza pela contratação dos serviços em razão da pessoa do trabalhador, das suas qualidades pessoais. Ele é intuito persona, ele é intransferível, portanto, esse contrato. Um contrato de emprego não pode ser transferido para um outro prestador de serviço. Muito menos esse empregado pode se fazer substituir sem uma autorização do empregador. Veja que o autônomo ele pode tranquilamente se fazer substituir por outra pessoa. Por quê? Porque ele é aquele que determina o modo de prestação do serviço. Ele não está subordinado ao empregador. Então, ele pode se fazer substituir. Salvo se for contratado com exclusividade. Aqui, na relação de emprego, o empregado não pode se fazer substituir, mas há algumas pequenas exceções, como quando há uma autorização do empregador, num caso esporádico, ou ainda durante as férias, ou durante um mandato sindical, ou uma suspensão, interrupção do contrato de emprego, que está prevista na legislação, certo? Então, durante as férias vai haver uma substituição prevista na legislação, esse substituto vai ter direito a um salário de substituição, e isso não vai descaracterizar o contrato de emprego do empregado que foi substituído, certo? Esse elemento de pessoalidade é um elemento específico do polo contratual do empregado. No polo contratual do empregador não há a pessoalidade, muito pelo contrário, a gente vai ver que o empregador pode sim ser substituído por outro empregador no curso da relação empregatícia e o contrato continuará como se nada tivesse acontecido, continuará vigente. A gente vai conhecer a chamada sucessão de empregadores, mas aí nas próximas aulas. Passemos então para a subordinação. Subordinação é a pedra de toque da relação empregatícia. É o principal elemento caracterizador da relação de emprego. Esse elemento caracterizador da relação de emprego enseja algumas discussões, mas majoritariamente ele se caracteriza pelo modo de prestação do serviço submetido às diretrizes do empregador, que vai determinar como é que esse serviço deve ser prestado. Então, a subordinação do empregado tem origem contratual, está prevista ali no contrato de trabalho automaticamente, certo? Ela é um elemento inerente ao contrato de emprego e que vai determinar, então, uma limitação da autonomia da vontade do empregado. Veja que quando a gente fala em subordinação jurídica, a gente não está falando em regime servil ou em regime escravista. Não, de modo nenhum. Não é uma subordinação pessoal, é uma subordinação jurídica, certo? Então, essa relação de emprego, ela precisa ter presente o elemento caracterizador da subordinação jurídica e esse elemento se caracteriza pelo exercício no dia a dia do contrato de trabalho, exercício pelo empregador, da determinação do modo como o serviço vai ser prestado, do modo como o serviço deve ser prestado.
fixando o horário de trabalho, fixando a impossibilidade do empregado se substituir por outra pessoa, fixando a impossibilidade de um empregado fazer o seu próprio horário de trabalho, certo? Então, tudo a fiscalização dos horários, e diversas fiscalizações, exercício do jus variandi pelo empregador, do poder diretivo, do poder disciplinar. Então, tudo isso vai demonstrar que existe subordinação jurídica naquele contrato de emprego. Veja aqui um conceito de subordinação jurídica que eu trouxe para vocês. É uma situação jurídica derivada do contrato de trabalho pela qual o empregado se compromete a acolher o poder de direção empresarial na realização de prestação de seus serviços. Traduz-se na situação em que se encontra o trabalhador e que decorre de uma limitação contratual à autonomia de sua vontade, transferindo ao empregador o poder de direção sobre a atividade que esse empregado desempenhará. Okay? Esse é o conceito que eu trago aqui para vocês no meu slide, conceito retirado da doutrina. Passemos então para um estudo mais aprofundado da subordinação jurídica. Então, a gente vai ver que nem todos os autores aceitam a subordinação como sendo jurídica. Historicamente, a subordinação começou sendo definida como uma subordinação econômica. Por quê? Até porque assim está previsto na CLT, que o empregado trabalha sob dependência do empregador. Essa dependência seria econômica. E, apesar disso ser uma teoria mais antiga, há autores que defendem ela até hoje com muita propriedade, com argumentos muito fortes, certo? No sentido de que é realmente essa disparidade econômica que vai gerar a subordinação do empregado e caracterizar a relação de emprego. Mas por que ela foi superada se ela ainda tem fortes argumentos a favor dela? Ela foi superada porque entende-se que o fato de um empregado ter condições financeiras mais robustas, mais fortalecidas do que as condições financeiras do seu empregador, não é fator que enseja a descaracterização da relação empregatícia. Ou seja, você pode ter um empregado que tem mais dinheiro, que tem uma condição econômica melhor do que o seu empregador. E isso não vai ser impedimento à caracterização de uma relação empregatícia, porque a subordinação naquele caso é jurídica. E a gente sabe que o contrato de emprego hoje tem uma série de elementos sociais, né? Da própria inserção da pessoa na sociedade, na comunidade, da qualificação da honra através do exercício de uma atividade profissional. Então, existe uma série de elementos que vão demonstrar que o empregado ele tem diversos motivos para estar subordinado ao empregador e querer aquele emprego e ficar naquele emprego de maneira subordinada, mesmo tendo uma condição econômica superior do seu empregador. Embora a gente possa considerar isso controverso em razão da divergência doutrinária. Okay? Há outras espécies também de subordinação, não só econômica, que majoritariamente encontra-se superada, mas outras também se encontram superadas. A subordinação técnica é um exemplo de uma espécie de subordinação que se encontra superada em nosso ordenamento jurídico. O que é que ela vai dizer? Ela diz que o empregador é quem monopoliza o conhecimento necessário para a realização daquela atividade econômica e, portanto, é ele que tem o know-how. Se é o empregador que tem o know-how, o empregado fica submetido a essas diretrizes de como fazer a sua atividade. Então, o modo de prestação do serviço é determinado pelo empregador e o empregado é subordinado tecnicamente a ele. Essa teoria é uma teoria superada, porque hoje a gente tem diversas profissões de alta complexidade e que são e podem ser tranquilamente contratadas mediante um contrato empregatício, e esse empregado, mesmo altamente qualificado, como um técnico em robótica, um engenheiro civil, um engenheiro químico, um engenheiro de mecatrônica, um advogado, um médico, enfim, um analista. Existem várias profissões, um contador, que estão num nível de complexidade que não é alcançado pelo empregador, pelo menos na grande maioria dos casos. E isso não impede a formação de uma relação jurídica de emprego. Por isso essa tese está superada. Existe também a subordinação objetiva, que já faz parte de uma teoria mais moderna, certo? Essa a gente, ao contrário da econômica e da técnica, que são antigas,
A subordinação objetiva, ela é moderna, ela é defendida recentemente por doutrinadores que vão dizer que a subordinação ela deve ser objetiva e não jurídica, e ela é objetiva se caracterizando quando o empregado se integra aos fins e objetivos do empreendimento do tomador do serviço, certo? Outra teoria moderna é a que a gente vai ver no próximo slide, teoria da subordinação estrutural. Teoria da subordinação estrutural, ela vai falar que o empregado estará subordinado ao empregador quando ele estiver inserido na dinâmica do tomador dos serviços, independentemente de receber ordens diretas, independentemente disso, ele acolhe a estrutura do empregador, sua dinâmica, organização e funcionamento. Aí seria fixada, então, a relação de emprego de acordo com essa teoria da subordinação estrutural. O que ocorre com relação a essas duas teorias modernas? Elas visam a caracterização de uma relação de emprego quando ocorre a terceirização na atividade fim. Por quê? Porque a atividade fim, até o advento da reforma trabalhista, não admitia terceirização. Só que depois da reforma trabalhista, passou-se a admitir, por força de lei, terceirização na atividade fim, o que faz com que percam força essas duas teorias modernas, assim como outras, a exemplo da subordinação reticular, por exemplo. Certo? Então, teorias modernas perdem força porque ocorre o advento aí da possibilidade de terceirização da atividade fim, e a majoritária a gente já viu que é a da subordinação jurídica. Então, aqui nesse slide, Luciano Martinez vai falar sobre como essas teorias perderam força, as teorias modernas, em razão da legalidade da terceirização da atividade fim, ao menos até que seja declarada inconstitucional, se for o caso. Mas isso já foi decidido pelo STF, e o STF disse que não era inconstitucional a terceirização da atividade fim, embora os argumentos não tenham sido muito sólidos, né? Mas o STF decidiu, e é ele quem tem a última palavra quanto à constitucionalidade da lei, e até que eventualmente haja uma mudança nesse panorama, a gente vai ter aí como constitucional a terceirização da atividade fim. Subordinação jurídica, como eu falei para vocês, ela é majoritária, ela se caracteriza mediante a prestação do serviço no dia a dia, sendo submetida às diretrizes empresariais, ao poder diretivo do empregador e ao jus variandi e à fiscalização da realização e da duração do trabalho pelo empregado. Ok? Vamos então passar para o próximo slide. Há ainda o alinhamento aos riscos, porque, como eu disse para vocês, o empregado ele não assume os riscos da atividade econômica, quem assume é o empregador. Existem alguns autores, como por exemplo Luciano Martinez, ele cita também Barasi. Na verdade, quem cita Barasi é Rodrigues Pinto. Eles dizem que é característica do empregado não assumir os riscos da atividade econômica, ou seja, o empregado está alheio aos riscos do empreendimento. No entanto, existem alguns outros autores que tratam essa alteridade como um elemento caracterizador do empregador, e a gente vai deixar para ver isso quando a gente for falar então do empregador, embora a gente de certa forma já tenha entendido do que se trata e saibamos agora então que existem alguns autores, como Delgado, que vão alocar esse elemento na caracterização do empregador. Ainda existem outros elementos que podem estar presentes na relação empregatícia. Esses outros elementos são a continuidade e a exclusividade, mas eles são meramente acidentais. Então, não depende, uma relação jurídica de emprego não depende da presença de continuidade, nem da presença de exclusividade para se caracterizar. Certo? Uma relação jurídica de emprego, ela depende de quê para se caracterizar? Da presença dos seus elementos fáticos jurídicos, pessoalidade, não eventualidade, pessoa física, onerosidade e subordinação. Okay? Você pode colocar a ordem que você quiser aí, importante que você lembre deles todos. Pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação. Ok?
Vamos então falar um pouco de algumas espécies de empregado e algumas características deles. Primeiro a gente vai falar de empregados efetivos e empregados interinos, desculpe. Os empregados efetivos são aqueles que fazem parte do quadro permanente da empresa e que normalmente são aqueles contratados por tempo indeterminado, ok? Dentre eles aí se incluem os empregados contratados mediante contrato de experiência, certo? Porque é uma prova, é uma experiência, mas esse contrato pode aí continuar tranquilamente, tende a continuar. Diferente dos empregados interinos, que normalmente eles são contratados por tempo determinado e, portanto, eles não fazem parte do quadro permanente da empresa. Aí a gente pode incluir e dar um grande exemplo dos empregados temporários, chamados os terceirizados mediante terceirização de trabalho, aquela na qual está presente uma intermediadora, que é a empresa de trabalho temporário, que a gente vai estudar quando for ver terceirização. Outras duas espécies de empregados são os empregados com locus, local de trabalho, subordinado, e os empregados com o locus, local de trabalho, autônomo. Quando o local de trabalho é subordinado, é o empregador que determina o local de trabalho. Quando o locus é autônomo, é o empregado que vai determinar o seu local de trabalho. Ora, mas esse empregado é autônomo? Não. Se é empregado, não é autônomo. Se é autônomo, não é empregado, certo? A gente está falando de um empregado com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação, pessoa física, óbvio, e, entretanto, o local onde ele vai prestar o serviço é determinado pelo empregador ou é determinado por ele. É disso que a gente está falando. E a gente vai falar, todos esses que estão em vermelho são do locus subordinado, ou seja, aqueles que o empregador é que vai determinar, você está vendo ali em cima, o empregador é que vai determinar o local de prestação de serviço. Então, primeiro exemplo, empregados que trabalham na sede do empregador, é o empregador que determina o local, pode ser na sua sede ou outro local da empresa, ou mesmo um trabalhador externo. Temos também o teletrabalhador, que esse teletrabalhador ele pode ir eventualmente nas dependências da empresa, mas fisicamente ele vai estar, em regra, ausente das dependências do empregador, certo? Mas virtualmente ele vai estar inserido nela. Ah, professor, não entendi direito. Vamos explicar então o que é esse teletrabalhador. Antes de falarmos do teletrabalhador, vamos falar um pouco sobre a mãe social. Basicamente, falar que ela é um empregado com locus subordinado, ok? Empregado com locus subordinado, e ela é contratada por instituições sem finalidade lucrativa, seu serviço é de utilidade pública, ela presta assistência ao menor abandonado através dessas instituições, trabalhando nas casas-lares, então ela obrigatoriamente trabalha nas casas-lares, seu trabalho não enseja a percepção de horas extras, cada casa-lar vai abrigar pelo menos 10 menores, no máximo 10 menores abandonados, então até 10 menores abandonados, e seu trabalho tem um caráter intermitente, e o trabalho de caráter intermitente não é um contrato de emprego intermitente, é diferente. É porque o contrato de trabalho dela, ele tem por característica, a prestação do serviço tem por característica a alternância ali de períodos de descanso e períodos de prestação do serviço, de modo que não há como ter o controle disso pelo empregador, de modo que ela não vai ter direito à caracterização das horas extras na eventual prestação de serviço acima do limite da duração constitucional da jornada. Voltamos, então, a falar do teletrabalho. Ora, é um contrato de trabalho remoto, é um contrato formal, porque é escrito, obrigatoriamente, já que a CLT assim determina, quando ela diz que esse contrato deve informar por escrito os seus elementos, certo? Então, esse contrato de trabalho, ele visa o estabelecimento de um trabalho remoto, ele deve ter previsão expressa de que é um contrato de teletrabalho nesse contrato, ok? Esse trabalho é realizado preponderantemente fora das dependências da empresa, e isso se faz mediante utilização de tecnologia de informação ou de comunicação. Não é porque é um trabalho externo, porque não pode configurar trabalho externo. Se for trabalho externo, não é teletrabalho. Trabalho externo sempre existiu.
O teletrabalho ele precisa da utilização de tecnologias de informação e de comunicação, porque se não fosse isso, ele deveria ser prestado no estabelecimento da empresa. Esse teletrabalhador, por força da CLT, ele não tem direito a horas extras, certo? Mas isso é uma presunção relativa, diz a doutrina, porque se ficar caracterizado na prática que ele sofre controle de jornada, então ele terá direito a horas extras. Isso é um posicionamento doutrinário, ok? Considera-se teletrabalho, então, para a CLT, aqueles serviços prestados preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não constituam trabalho externo. A gente vai ver um pouco agora sobre esse contrato de teletrabalho. Veja que a prestação do serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que são exercidas, que são realizadas pelo empregado, certo? Eles podem, de comum acordo, empregado e empregador, mudar o trabalho em regime presencial para o teletrabalho, mas se for mudado o teletrabalho para o presencial, aí o empregador pode determinar unilateralmente, segundo o parágrafo 2º do artigo 75C da CLT, conforme esse artigo, o empregador pode determinar isso, mas é preciso fazer um aditivo contratual e dar um prazo, certo? De 15 dias para que o empregado, de 15 dias no mínimo, inclusive, prazo de 15 dias no mínimo, para que o empregado seja transferido aí para esse serviço presencial, de teletrabalho, então, para presencial. Claro que em alguns casos isso pode configurar um abuso de direito por parte do empregador, embora haja previsão legal na CLT. Agora passamos a ver o empregado com locus autônomo, com locus de prestação de serviço autônomo, que é o chamado empregado em domicílio, que é aquele empregado que vai realizar suas atividades no seu próprio domicílio ou onde ele achar melhor, onde ele achar mais adequado. Então, o modo de prestação do serviço ele é subordinado, o empregador que determina como deve ser prestado o serviço, mas o empregado realiza o serviço em seu domicílio ou em outro lugar que preferir. A gente vai ver que isso é possível por causa do artigo 6º, que vai falar sobre a subordinação se caracterizando, sendo possível subordinar, então, caracterizar, então, a subordinação à distância. Vamos ver no próximo slide. Não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então, você vai perceber que é possível a caracterização da subordinação mesmo à distância. Não é à toa que pode, por exemplo, o teletrabalho que a gente estava falando agora há pouco, porque o parágrafo único do artigo 6º da CLT vai dizer que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão do trabalho alheio se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão desse trabalho, certo? Então, é possível, sim, a subordinação à distância, a telesubordinação. Existem também outras espécies de empregados, como os altos empregados e os empregados ordinários. Os empregados ordinários não possuem ascendência sobre os seus colegas, sobre os seus companheiros. Já os altos empregados possuem essa ascendência e, muitas vezes, possuem amplos poderes gerenciais, certo? Poderes de gestão, confundindo-se com o próprio empregador, caso em que esse empregado ele vai passar a exercer, muitas vezes, um cargo de confiança e receber uma gratificação de no mínimo 40% sobre o seu salário, sobre o seu salário base. Essa gratificação de 40%, uma vez recebida, lhe impede de receber horas extras, certo? Veja que esse trabalhador que trabalha num posto de autoempregado, se ele perder a subordinação jurídica, se ele se desvincula dessa subordinação jurídica, porque o autoempregado que exerce um cargo em comissão, ele ainda é subordinado, certo? Mas os altos empregados que exercem cargo de direção, na qual se rompe o vínculo de subordinação, aí ele fica com o contrato de trabalho dele suspenso. Vamos ver aí no próximo slide, é o que você vai ver agora. Súmula 269. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, ou seja, não há recolhimento para FGTS, por exemplo, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, o diretor
que for eleito, se ele não tem subordinação jurídica, o contrato dele está suspenso. Se ele tiver subordinação jurídica, aí ele não suspendeu o contrato, ele continua com a relação de emprego transcorrendo normalmente. Há também os empregados indígenas. Os indígenas podem ser isolados, em via de integração ou índios integrados. Esses silvícolas, se forem índios isolados, eles têm poucos informes ou não têm nenhum informe da comunhão nacional, certo? Eles não têm eles não têm conhecimento dessa perspectiva cultural, dos costumes do homem urbano, certo? E, portanto, ele não está autorizado a pactuar contratos de trabalho, contratos de emprego, sendo nulo esse contrato, porque se entende que ele não tem a capacidade civil para pactuar esse contrato. Já os índios em vias de integração, esses podem sim pactuar contrato de emprego, porque eles já têm algum contato intermitente com os elementos da comunhão nacional e aceitam algumas práticas e modos de existência inerentes a ela, embora eles conservem traços culturais de vida nativa deles. Mas esses índios em vias de integração precisam da intermediação da FUNAI, certo? Os contratos precisaram ser aprovados previamente pela FUNAI. O índio integrado, ele já está incorporado aos elementos da comunhão nacional e ele não precisa de qualquer aprovação, ele pode contratar contratos de emprego normalmente como qualquer pessoa, qualquer trabalhador adulto. Okay? Temos também os empregados menores. Existem peculiaridades com relação ao trabalho do menor. Ele precisa, por exemplo, ser assistido pelos responsáveis legais para dar quitação às verbas rescisórias. A gente sabe que ele não pode trabalhar sendo menor de 16, certo? E ainda que ele vai precisar trabalhar por ser menor de 18, entre 16 e 18, ele vai precisar trabalhar em ambientes não insalubre, não perigoso e não penoso. Salvo na condição, melhor dizendo, ele não pode trabalhar abaixo dos 16, salvo se ele for um aprendiz. Aí ele pode a partir dos 14, ok? Mas a regra geral é que ele não pode trabalhar antes dos 16 anos. E aí, exceção, na condição de aprendiz a partir dos 14. Ele tem alguns direitos, esse trabalhador menor, empregado. Ele tem direito de fazer suas férias coincidirem com as férias escolares. Ele tem o direito a não carregar, a não trabalhar com um trabalho que o empregue força, que exija o emprego de força muscular para trabalho contínuo superior a 20 quilos ou para o trabalho ocasional superior a 25 quilos, que é a mesma limitação da mulher. Não se confunde com a limitação do peso máximo que uma pessoa adulta pode remover, no caso, quer dizer, de um homem adulto pode remover, que é de 60 quilos, já que a mulher adulta ela só pode remover aí no máximo de 20 quilos para o trabalho contínuo e 25 para o trabalho ocasional, mesma limitação desse adolescente aí entre 16 e 18 anos. O trabalho do menor também não pode ser realizado em locais prejudiciais à sua formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral, social, e também não pode ser realizado em horários e locais que não permitam que ele frequente a escola. Lembre-se ainda que o menor de 18 anos não pode desempenhar trabalho doméstico, por força da Convenção 182 da OIT e da Lei Complementar 150, nossa legislação brasileira que regulamenta o trabalho doméstico também não permite ao menor de 18 anos realizar trabalho doméstico. Assim, a gente encerra nossa explanação sobre os elementos caracterizadores da relação de emprego e sobre os empregados, e na próxima aula a gente se vê para continuar a nosso itinerário acadêmico. Bons estudos e qualquer dúvida, estou lá no AVA para encontrar vocês. Grande abraço!